Geográfica, podcast de educação, ciência e cultura. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está escutando a Rádio Geográfica. Mais uma semana e mais um episódio nosso, o quarto episódio, com bastante animação para poder dialogar com vocês por essa forma criativa, né? Por esse canal, por essa estratégia que a gente encontrou de manter o isolamento social e manter nossas atividades, né? E manter o nosso diálogo com a sociedade, né? Que a GB tem se preocupado com isso. E hoje, especialmente, nós temos, pela data de hoje, 17 de abril, nós temos um episódio, né, na história do Brasil, que marca a trajetória das lutas camponesas, marca a trajetória da luta pela terra no Brasil, que foi o massacre de Eldorado dos Carajás, em 1996. E é por isso que a gente resolveu, né, e gravou esse episódio com esse tema, né, do Abril Vermelho e da violência no campo, para poder demarcar que nós, da AGB, da Seção Local de Presidente Prudente, somos extremamente solidários e estamos ao lado das trincheiras aí, junto com os movimentos sociais do campo, pela luta pela terra e em defesa da reforma agrária. Todos devem se lembrar, mas é importante ressaltar, né, essa parte mais introdutória aqui do nosso podcast. O dia 17 de abril é o Dia Internacional das Lutas Camponesas, é o dia em que nós relembramos os companheiros e as companheiras que sofreram violência e perderam suas vidas na luta pela terra. O massacre de Eldorado dos Carajás, uma cidade do Pará, se tornou um símbolo dessa resistência camponesa e da luta dos movimentos sociais do campo contra a impunidade, né, dos casos de violência do campo que persistem até hoje. Vários casos de violência espalhados por todo o Brasil que seguem impunes e ninguém é responsabilizado por esses crimes, né, por tirar a vida de quem luta pelo acesso à terra. E nesse caso de Eldorado dos Carajás, né, num ato de extrema covardia da polícia militar local, 19 trabalhadores e trabalhadoras sem terra foram assassinados no ano de 1996. E por isso, então, todos os anos o MST e diversas organizações e movimentos do campo realizam ações regionais, estaduais, nacionais, pela memória desses companheiros e dessas companheiras que estiveram aí nas trincheiras da luta pela terra. E no Brasil hoje diversas ações estão sendo realizadas, né? Vocês podem acompanhar pelas redes sociais e pelas notícias que chegam, diversas ações têm chegado e têm sido realizadas em torno desse tema do Abril Vermelho. E para dar conta desse tema e para poder trazer o diálogo para a gente, fazer uma fala e colaborar nessa reflexão e nessa discussão, nós trouxemos o professor Carlos Alberto Feliciano, que é pesquisador do Departamento de Geografia da Unesp de Presidente Prudente, atua nas áreas de agroecologia, educação do campo, questão fundiária e violência no campo. O professor Cacá tem uma longa trajetória nesse tema e, além de todo esse currículo, ele também compõe e ajuda nas ações do GT de Agrária da Seção Local de Presidente Prudente. Como vocês já sabem, o esquema que a gente está utilizando durante esse período de quarentena e isolamento social, a gente grava os episódios à distância. Então o professor Carlos está lá na casa dele gravando e eu estou aqui na minha casa, no assentamento, também gravando por aqui. E a gente junta esses áudios pela internet e monta o nosso episódio. Então eu vou passar diretamente a palavra para o Cacá, para ele fazer a fala dele e trazer as reflexões que ele preparou para a gente. Bom dia a todas e todos, né? Venho hoje aqui para reforçar a memória da luta camponesa nesse dia 17 de abril, em que é lembrado o assassinato de 19 camponeses sem terras que ocorreu em Eldorado de Carajás, no Pará, há 24 anos atrás, né? Então, a gente tenta entender essa lógica da violência no campo brasileiro, no sentido de entender a violência como elemento estrutural na formação territorial do Brasil. Temos que abrir o pensamento e entender que esse é contraditoriamente um processo permanente
e, no momento atual, intensificado com práticas de uso da violência contra os sujeitos sociais do campo e seu modo de vida e trabalho, que vem percorrendo historicamente na formação territorial do Brasil. Essas violências são práticas marcadas por traços de brutalidade contra pessoas e seus espaços de vida e forma de trabalho, que intencionalmente ou não questionam o uso e a funcionalidade da propriedade privada da terra e toda dimensão que a partir dela se pode estabelecer, ou seja, a exploração do trabalho, a extração das riquezas naturais e a apropriação de renda e poder. Nós temos uma série de dados já registrados pela Comissão Pastoral da Terra, né, que lança hoje o Caderno dos Conflitos no Campo de 2019. A gente consegue registrar ou compreender, a partir desses dados registrados pela CPT, que nesse processo de violência, só no século XXI, mais de 1 milhão de famílias sofreram algum tipo de violência, né? Sendo 57 mil ameaçadas de despejo, 32 mil famílias expulsas, 24 mil famílias despejadas de suas terras, né? Ou das terras que estão ocupando, e também mais de 20 mil famílias que sofreram ameaças através de pistoleiros, uma prática muito comum ainda em vários lugares do território brasileiro. Essa violência, né, é uma violência que é uma violência anunciada, né? Ela tem um procedimento em que se começa pelas ameaças, depois se passa pelas tentativas de assassinato, até se chegar ao assassinato das pessoas envolvidas na luta pela terra. Quase 20% das ameaças são cumpridas no Brasil, né? E 71% das ameaças são efetivadas. Nós temos um cálculo em que, somando todo o tipo de violência ocorrida nesse Brasil do século XXI, nós temos uma ideia e uma amostra de que a cada 10 dias uma pessoa é assassinada no campo brasileiro, de que a cada 7 dias uma pessoa sofre uma tentativa de assassinato, e a cada 2 dias uma pessoa é ameaçada de morte no campo, né? Então, o que a gente tem, e nesse momento, e o que o Caderno dos Conflitos dos anos de 2019 irá mostrar, é um aumento e a intensificação da violência. De 2018 para 2019, houve um aumento de 14% no número de assassinatos, 7% nas tentativas de assassinato e 22% de ameaças de morte. Então nós temos uma concentração da violência e uma intensificação da violência, principalmente nesse governo do Jair Bolsonaro, em que esses sujeitos não são considerados como sujeitos que participam da lógica do desenvolvimento capitalista, né? que participam da sociedade brasileira, né? Então eles têm que ser, de certa forma, retirados do campo para se expandir uma lógica de produção de commodities. Então nós temos no Brasil um Brasil moderno e um Brasil arcaico, né? Um Brasil moderno que é exposto pelo Estado e pela grande mídia como grande potencial de produtor de alimentos, porém na verdade é um grande produtor de commodities. E por outro lado nós temos um Brasil arcaico que se utiliza de práticas de violência da mais brutal à mais sutil contra aqueles que buscam a terra e o território como condições de trabalho e de vida. Os camponeses, trabalhadores rurais, índios e quilombolas historicamente se formaram a partir da resistência contra o capital, porém dentro do capital que sempre procura negar a sua existência. Esses sujeitos lutaram e lutam contra a expropriação e a partir dela enfrentam os saques e ataques, ameaças de morte na luta pela vida e por direitos territoriais. Tais sujeitos sabem que têm apenas o corpo, o
trabalho, o conhecimento tradicional como forma e estratégia de lutar, seja para entrar, se manter e retomar suas terras e seus territórios. O Brasil que os dados da CPT revelam apresenta um campo historicamente ameaçado. Mostra uma violência cotidiana, costumeira, que mata e manda matar, que ameaça e manda ameaçar, expulsa e manda expulsar, destrói e manda destruir, envenena e manda envenenar. O Brasil do atraso que manda mesmo sem ter legitimidade e autoridade para mandar. Um Brasil do atraso pactuado numa aliança nefasta entre capital, Estado e proprietários de terra que gera e mantém o controle territorial. As práticas da violência manifestam e são materializadas no campo, mas seu mando e sua origem não estão centralizadas e concentradas exclusivamente no campo. A violência no campo brasileiro mora no que a gente pode chamar de um espaço de tentativa de despolitizar a luta camponesa, que é o espaço da legalidade, ou seja, a violência começa nos fóruns, nos tribunais e todo espaço dito judicial que tipificam como crime as ações dos movimentos sociais e como criminosas as inúmeras famílias que residem e lutam no campo. Também a violência reside e tem a sua origem nos gabinetes de prefeituras, de vereadores, deputados, senadores e presidência que apostam apenas em um único modelo de desenvolvimento para o Brasil, pautado no modelo agroexportador. Também a violência mora no Congresso Legislativo, onde, através da bancada ruralista, 150 deputados federais e mais de 18 senadores defendem seus interesses de classe e impedem projetos e planos de reforma agrária. Mas essa violência, ela também se realiza nos espaços institucionais, ou seja, nas salas de aula, nas bibliotecas de universidades, de grupos de pesquisas que insistem em não ver outros lados do campo. Também nos espaços institucionais, onde órgãos públicos criam políticas em que esses sujeitos não são contemplados ou a sua lógica de viver não são de interesse desses próprios órgãos. Tudo isso é disseminado e difundido nos espaços mediáticos, na divulgação constante de que há apenas um caminho, um modelo de desenvolvimento e que está pautado na lógica de pensar o campo através e apenas do capitalismo, forjando desde o espaço e tempo do plantar e do comer, definindo o que plantar, como e onde e quem deve comer. Nesse e por esses espaços disseminam ideias dessa forma una e limitada de pensar o campo. Portanto, trouxemos para reflexão nesse dia 17 de abril de 2020, elementos que são frutos de uma estrutura agrária concentradora, rentista e patrimonialista no Brasil. Essas práticas violentas, na verdade, são indícios de um Brasil cada vez mais contraditório, arcaico e moderno, de um território em disputa, de uma luta de classes que expropria, mata, ameaça milhares de sujeitos sociais que, em seu cotidiano, questionam, intencionalmente ou não, um único modelo do viver, mas que também, contraditoriamente, possibilita seu modo de reviver como um modelo e possibilidade de vida. É isso, galera. Foi esse mais um episódio da Rádio Geográfica. A gente agradece demais a participação e a colaboração do Kaká, a disponibilidade dele de nos auxiliar e trazer esses elementos para o debate, para a gente criar a nossa reflexão individual e coletiva. E é isso aí. Convido a todos e a todas para que compartilhem, curtam esse nosso projeto do podcast
interajam com a gente nas redes sociais, enviem mensagens propondo temas, propondo programas, sugerindo pessoas que possam trazer novas reflexões também, colaborar com esse nosso projeto. Um abraço a todos e a todas e até a próxima. Obrigada por acompanhar a Rádio Geográfica. Siga nossas redes sociais.